Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, segue para vocês o estudo ministrado pela nossa irmã Ruth, que se chama O Poder das Palavras. Espero que esse estudo venha edificar a vida dos irmãos e mostrar o caminho de luz que precisamos seguir em Cristo Jesus. Amém. A graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma noite, mais uma noite de sábado na presença do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida, a vida de cada um de nós neste momento, Abençoe nosso coração, a nossa mente, o nosso viver, caminhar, falar, ouvir, determinar em tudo que é santo e obedecer tudo que é santo e verdadeiro, para a honra e glória do Senhor. É um momento especial, é um momento de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, é um momento de nós sermos edificados pela palavra de Deus, consolados, exortados, para que nós possamos viver, e determinar tudo que nós precisamos na nossa vida. No nome santo do Senhor Jesus. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Irmão Marcos, o pastor, a irmã Cibele, que chegou primeiro, pastor Luiz, amém, irmão Marcos. Você ouvirá no decorrer da semana. Amém. Mas que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Amém? Então, eu vou pedir para a irmã Cibele estar orando para nós darmos início a este estudo. Amém, irmã Cibele? Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai Santo, por mais uma vez podemos estar aqui reunidos na tua presença, na presença do Senhor Jesus Cristo, e ouvirmos da tua palavra e ouvirmos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Ó Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor use agora a vida da irmã Ruth, para que seja falado, Senhor, o teu evangelho puro. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos aqui do grupo que vão estar ouvindo, vão estar fazendo o estudo. Abençoa também os nossos irmãos do canal que vão estar recebendo o estudo depois. Senhor, que a tua luz e a tua graça possa chegar, Senhor, até as vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a casa da irmã Ruth, Senhor, a atmosfera, o ambiente. Abençoa, Senhor, os sentimentos, os pensamentos, a memória. Tudo o que ela precisa agora, Senhor, para fazer este estudo bíblico, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja dirigindo a vida dela neste momento. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém, amada irmã Cibele, graça e paz. Amém. Ao Senhor Jesus, amém, pela palavra, pela bondade, pela misericórdia de Deus em nossas vidas, Hoje eu vou falar do poder das palavras. Como assim, irmã Ruth, do poder das palavras? O poder que está na palavra de Deus e o poder que está contrário às palavras, à palavra de Deus, Quando a gente fala, quando a gente coloca coisas erradas pela nossa boca, O que vai edificar as nossas vidas? O que vai nos acrescentar? O que nos dá vida, A vida é nos dada pela palavra de vida, que é a palavra do Senhor, Que Ele deixou escrito, palavra de vida, palavra de consolo, palavra de exortação, de edificação, A palavra que nós devemos determinar e viver e obedecer na nossa caminhada cristã com o nosso Senhor Jesus Cristo, Para que a gente tenha uma procedência divina, não uma procedência maligna em nossas vidas, Para que a gente não venha escandalizar a obra do Senhor por causa das palavras contrárias à verdade de Deus. Amém? Então, vamos estar lendo vários versículos que testificam o poder da palavra de Deus. O que ela significa na nossa vida, O que a palavra de Deus pode fazer em nós. O que ela pode operar em nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, no nosso viver, no nosso caminhar. O que a palavra de Deus pode fazer em nós, E por isso, irmãos, eu estudando isso, o Senhor me deu uns dias, O poder da palavra, eu estudando aqui, buscando,
olhando, né, tudo, pesquisando, essa palavra mexeu muito comigo. O poder das palavras mexeu muito comigo, né? E ela mexendo conosco, nós nos dá consciência do que nós determinamos viver. O que nós queremos determinar viver em nossas vidas. Porque começa por dentro, não começa por fora. Vai começar dentro de nós, aquilo que nós queremos viver. Aquilo que nós queremos pela nossa vida perante o Senhor Jesus, Ele já fez a parte dele. O que nós queremos viver? Como que nós queremos viver? Qual que é a nossa dedicação? Qual que é o nosso empenho? Qual que é o nosso viver quando o Espírito diz ouça? O Espírito Santo de Deus nos diz ouça que o Espírito diz às igrejas. É nos templos? Não, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja somos nós. Somos nós porque Jesus edificou a igreja em Pedro. E Pedro é vida. Pedro tem vida. Como todos nós caminhamos, andamos, ouvimos, falamos, né? É isso que é a obra do Senhor. Amém? Então, vamos estar lendo em Mateus 4, capítulo 4, versículo 4. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Cumprimento a vida da irmã Vilma também. Graça e paz, irmão Ismael. Graça e paz, boa noite. Com certeza a irmã Bel está junto com o irmão Ismael, né? O pastor Luiz e a irmã Vilma estão juntos. E essa outra irmão, uma graça e paz do Senhor, boa noite. Não sei porque não está o nome. Eu acho que é a irmã Claudiné. Eu acho que é. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos lá. Vamos ler Mateus 4, versículo 4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Muitas vezes, muitos ficam preocupados que irão comer, se terão um alimento cotidiano de cada dia, se não faltará o pão cotidiano de cada dia, estou falando material, né? Muita preocupação o homem acumular alimento nas garrafas ali, tirar o ar da garrafa, ali preparando o alimento para 5, 6 anos, não sei quantos anos, né? O homem se prepara, mas não sabe nem se amanhã estará aqui. Mas quando o Senhor falar isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Aí está na tentação a qual Jesus foi tentado, né? Conduzido pelo Espírito no deserto. Ali onde ele tentou Jesus, né? E ele falou para Jesus, fale que essa pedra, peça que essa pedra transforme em pão. E o Senhor falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o alimento espiritual nos dá força na carne. Ela nos alimenta, nos sustenta, nos dá proteína. Mas o principal alimento que nós devemos ter na nossa vida, para nós suportarmos os dias maus, para nós termos força para vencer, é a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Né? Sai do próprio Deus, palavra de vida. Porque as nossas palavras, palavra de homem, palavra nos livros, cotidiano, é palavras mortas. Agora a palavra de Deus não, ela é de vida. Né? As pessoas tentam mudar, mas ela pode deixar uma pequena letra, tem vida, de poderosa. Não é uma coisa pequena não, é coisas grandes. E Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Né? Quando o homem se preocupa com o pão cotidiano de cada dia, quando fala na palavra do Senhor, em Mateus 6,33, se colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e essas coisas não serão acrescentadas, nós temos que dar graças a Deus, né? Porque está falando nós colocarmos o reino, né, do Senhor em primeiro lugar, e essas coisas não serão acrescentadas. Então, a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Se nós colocamos o reino de Deus desde da hora que a gente dorme, da hora que a gente levanta até a vida inteira, com certeza, tudo que for necessário nos será acrescentado, né? E o Senhor sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos na nossa caminhada, na nossa vida, né? E Ele é que determina tudo. Se nós confiarmos nele, é Ele que vai determinar tudo pelo poder da sua palavra. Amém? Vou estar trocando de áudio. Agora vou estar lendo em Mateus 24, versículo 35. Amém, amados? Lá, Mateus 4, Mateus 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Né? Está escrito céu, lá está escrito céu, mas é os céus. Essa expansão que está aqui em cima de nós. Passarão. E a terra também. Passará, vai acabar. Mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Porque nós vivemos dela. É a palavra do próprio Deus. É ela que vem edificar a nossa vida, nos consolar, nos dar certeza.
que nós vivemos pelas coisas que não se vê, nós não vimos, mas nós cremos, né? Como quando Jesus falou para Tomé, quando Tomé duvidou, não creu, né? Não, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Felizes aqueles que não viram, mas vão crer. Somos nós, né? Somos nós que cremos nas palavras do Senhor, nas promessas verdadeiras do nosso Senhor para nossa vida, né? E não confiamos nessas coisas materiais a qual nossos olhos carnais veem. Os nossos olhos carnais, porque se nós estivermos fora dessa carne, nós não vamos ver nada disso que tem aqui, porque vai ser só um vácuo, um vazio. Isso já é preparado para a nossa carne, para os nossos olhos, para nós apalparmos, mas se nós fecharmos os nossos olhos, sairmos dessa vestimenta terrena, com certeza esse daqui não tem nada, não tem valor para nós. O que tem valor para nós é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Como que nós cremos? Porque nós somos direcionados pela palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Nós somos direcionados por ela. Para nós termos vida, para nós termos força, coragem, determinação para viver tudo que é santo e verdadeiro, para que nós possamos ser edificados, consolados, né? Receber do Senhor tudo que for necessário para nossas vidas, né? Sem receio, sem dúvidas, o Senhor nos dá certeza, porque a nossa fé não pode mais ser pequena como um grão de mostarda. Quanto tempo nós estamos caminhando? Quanto tempo eu e você estamos caminhando nessa jornada de vida, nesse caminho santo e maravilhoso? Quantas batalhas, quantas lutas nós enfrentamos e nós estamos aqui de pé? Por quê? Pelo poder da palavra de vida, né? Quando nós vivemos, né? Nós procuramos, por isso que eu falei que quando eu estava fazendo estudo sobre o poder das palavras, o Senhor falou muito comigo, porque mexe primeiramente conosco, né? Aquele que lê, aquele que exorta, aquele que consola, aquele que edifica, ele vai procurar a palavra de consolo. Então, para nós explanarmos a verdade do Senhor, ela tem que mexer conosco. E se ela mexe conosco, é porque o Senhor tem se agradado de nossas vidas. E Ele nos dá certeza que a palavra dele pode fazer algo em nós. Se nós dermos entrada, se nós dermos a nossa vida para o Senhor cuidar. Não nos preocuparmos com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são passageiras. Quanto tempo será mais que nós teremos nessa terra? Quantos estão preocupados? Mas eu não, Senhor, não volto agora não. Deixa para o Senhor voltar mais tarde, que eu quero ter muito tempo nessa terra. Para quê? Para que ter muito tempo? Se o Senhor tem coisas, uma possessão maior, algo melhor e maravilhoso para nossas vidas. Quem nos testifica isso é a palavra de Deus. São as promessas de Deus que estão na palavra dele, que sai da boca dele. A palavra saiu do próprio Deus, não saiu de anjos, de demônios, nem... Não. Saiu do próprio Deus, a palavra dele, por isso nós temos confiança. Porque se saísse de deuses lá, dos antigamente, se saísse da boca dele, nós não confiaríamos, porque ali foram as promessas para a vida terrena. E como veio as promessas para a nossa vida eterna? Veio através da graça, através do nosso Senhor Jesus, que é graça, que é vida. Porque Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus, mas Ele e o Pai são um só. E por Ele são um só, é as palavras dele que está em nossas vidas, que nos dá certeza que nós temos uma possessão maior lá na glória com Deus. Amém? Agora vamos estar trocando de áudio. Eu vou ler aqui, né? Marcos 4, versículo 14. Vamos Amém? Lá, versículo em Marcos 4, versículo 14, está escrito que o que semeia, semeia a palavra. O que é semear? A semente. A palavra de Deus é a semente que nós semeamos. Quando fala da palavra do semeador, quando ela vem, está semeando em terra fértil, ela vai multiplicar, né? Ela vai multiplicar a graça do Senhor, as coisas maravilhosas de Deus em nossas vidas. Ela não vai nos deixar leigo, ela não vai deixar faminto, nem com sede, porque quando a gente começa a se alimentar e a beber da fonte da água da vida, a gente não vai ter mais sede. Como o Senhor Jesus falou lá no livro do Evangelho de João, capítulo 4, da mulher samaritana, quando ele falou, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. Te falar uma fonte de água viva que jorra dia e noite. Isso é uma grande e poderosa verdade.
Por que nós sabemos que é verdade? Porque nós vivemos isso, amados. Nós vivemos isso a todo momento em nossa vida, quando nós damos valor, ênfase à palavra de Deus. Quando essa semente entrou no nosso coração e ela está sendo adubada, adubada como? Quando nós buscamos, quando nós obedecemos, quando nós determinamos viver o que é santo e verdadeiro, quando nós estamos ali enraizados na palavra, obedecendo os nossos pastores, cumprindo que os nossos pastores têm um legado, uma função grande de cuidar da igreja do Senhor, nos exortando, nos edificando, né? Para que a gente não bata de frente, porque se a gente bater de frente com o escolhido do Senhor, que é pastor, nós vamos estar batendo de frente com Deus. Se Deus deu uma unção para cada um dos nossos pastores, para eles dar direção pelo poder da palavra dele em nossas vidas, foi Deus que fez isso, não foi nós, não foi anjo, ninguém, foi Deus que fez isso. Porque ele escolheu, ele capacitou e ele dá a sabedoria dele, ele ensina nossos pastores, ele está falando conosco, ele nos ensina, ele nos exorta através da palavra da verdade. Porque se ele não fizer isso, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos vida. Não estaríamos aqui neste momento colocando o reino de Deus. Muitos não querem colocar o reino de Deus, procuram, não, eu vou numa festa, eu vou não sei aonde, não, eu vou me divertir, depois eu falo com o Senhor, né? É como se faça assim, como eu sento orando com as irmãs e explico, é como se nós queremos ir na frente, Senhor, me acompanhe, Senhor, venha. E não é assim, é o Senhor que está na frente. O Senhor fala, chegai-vos a mim que eu chegarei até vós. Certo? Não é Deus que tem que se achegar a nós. Nós que temos que chegar até Ele, né? Para que nós possamos receber isso, ó, a palavra da vida. E como que nós vamos chegar a Ele? Obedecendo os nossos pastores. Sendo submisso aos nossos pastores. Muitos falam assim, ó, minha mulher tem que ser submissa a mim. Ah, meu filho tem que ser submisso a mim. Mas será que nós temos sido submissos aos nossos pastores, sendo obedientes? Ou estamos submissos às forças das trevas, afrontando nossos pastores, falando mal dos nossos pastores, olhando os defeitos dos nossos pastores? Foi para isso que Deus está nos chamando? É para isso que a palavra de Deus está em nós? Não. Ela está em nós para exortar, consolar e edificar. Porque antes dela entrar em nós, quem veio, quem se propôs a se empenhar a viver essa verdade para nos ensinar abaixo de Cristo são os nossos pastores, os escolhidos do Senhor, ungidos do Senhor. Se nós não tivermos isso, que adianta? Quem que nós vamos obedecer? Quem que vai nos ensinar e nos capacitar? Ah, mas Jesus faz isso, mas Jesus faz isso, com certeza, mas por isso a unção de Deus tem que ter os pastores, né? Os ungidos do Senhor, para velar pela igreja. Porque o Senhor não fala na palavra, né? Para nós sermos obedientes aos nossos pastores que velam pelas nossas vidas, porque quando eles chegarem na presença do Senhor, que eles façam isso com alegria, não com choro, não com tristeza. Então está aí o poder da palavra em nossas vidas. Obediência. Obediência, santidade, respeito, unidade ao corpo de Cristo. Amém? Agora vamos estar mudando de áudio e vamos para Lucas 8:21. Eu estou lendo assim um pouquinho rápido, irmão, porque eu gosto de falar bastante, viu? Então, e o tempo passa rápido, ó, já vai para 17h30 e as horas passam rápido. Amém, irmão Maião. É assim mesmo, final de semana, final de ano, o serviço de loja prende um pouco, tá? Mas amém. Eu sei que com certeza ela vai ouvir depois e muitos irmãos. Que Deus abençoe sua vida e a vida da sua família. Vamos lá em Lucas 8:21. Quando diz ali, quando o Senhor Jesus estava fora ali, pregando ali dentro de um lugar, estávamos cheios, muito apertado, e os discípulos chegaram, eis que está aí fora sua mãe, seus irmãos, irmãs, né? Ele olhou ao redor e falou, né? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. O que é executar? Obedecer, né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, executamos, obedecemos, nós se tornamos membros da família do Senhor, nós se tornamos filhos amados de Deus o Pai, como Ele tem nos mostrado sempre. Nós temos sido irmão de Cristo Jesus. Por quê? Irmão de Cristo, porque é o Senhor Jesus que fala com as suas próprias palavras, como eu tenho falado esse dia para muitas vidas, né?
quando a gente exorta alguma vida, que o Senhor coloca a palavra em nossas bocas, quando as pessoas acham que não são nada, que não está fazendo nada para Deus, quando chegar perante o Senhor Jesus, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo, tive fome, você me deu o que comer, tive nu, você me vestiu, tive estrangeiro, você me hospedou, tive doente, você cuidou de mim, me visitou, tive preso, você me visitou. Quando, Senhor, nós fazemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeste a um dos meus pequeninos irmãos. Olha, foi a palavra do Senhor que nos falou. Quando nós fazemos aos pequeninos irmãos do Senhor, então nós não podemos fazer acepção de pessoa. Foi o próprio Jesus, pelo poder da palavra, que está aqui para nós vivermos, que a edificação das nossas vidas, quando ela cumpre a vontade de Deus o Pai em nossas vidas, quando nós nos tornamos irmãos do Senhor Jesus e filho do Deus Pai, é a palavra de vida que nos une, que nos faz ter compaixão, misericórdia um dos outros, faz nós termos um verdadeiro amor, uma compreensão no nosso coração, né? Que a gente não dê lugar para as coisas ruins, mas quando a gente dá lugar para Deus trabalhar, quando a gente ama, quando a gente está unidos numa só fé, quando a gente tem, quando está lá em Atos dos Apóstolos, quando os irmãos, né, ali com singeleza nos seus corações, unidos pelo poder de Deus, né, logo após a descida do Espírito Santo, que o Senhor falou que ia deixar um consolador, o Espírito Santo de Deus, ali os irmãos se uniam, né, com singeleza no coração e partiam o pão, né, repartiam as suas fazendas, tudo que tinha, quem tinha de mais, dava para os apóstolos vender, repartiam com aqueles que tinham de menos. É a palavra do Senhor, né? Por que será que hoje está tão diferente? Lá com os discípulos que estavam no início da graça, quando o Senhor trouxe essa graça verdadeira, né? Os irmãos estavam ali, se uniam, muitos chegavam ao corpo de Cristo. E hoje é um orgulho, é religioso, é um orgulho que, não, placa de igreja, religião, afasta um irmão do outro. Cadê a palavra do Senhor enxertada em nossos corações, que não faz acepção de pessoas, que não faz diferença entre um irmão e outro, mas que agrega, que é uma verdadeira congregação, é a agregação de almas, de vidas, quando vivem a verdade, não é a congregação de pessoas que estão lá no templo, agregando mais um, vendo o defeito do outro, vendo a falha, fazendo fofoca. Não é dessa maneira que a palavra do Senhor age. Ela age da maneira que o Senhor determina. Uma congregação do corpo de santo ali, quando em Atos dos Apóstolos, quando o Paulo unia com os irmãos, era festa, quando Pedro, os apóstolos do Senhor, ensinando-nos através da palavra, nos exortando, edificando as nossas vidas, porque esse é o poder da palavra de Deus. Não é a palavra do mundo, das coisas ruins, não é, é o poder da palavra de Deus, das nossas vidas, que tem nos ensinado e nos capacitado para nós vivermos e determinarmos tudo que é santo e verdadeiro. Para a honra e glória do Senhor, não só com a palavra, só com palavra, falar é bom, mas ter atitude, ter obediência. Por que será que hoje está tão diferente? O povo está tão distante. Por que será? Amém? Agora eu vou estar lendo aqui em João, versículo... Não, vou ler, perdão, Lucas 11, versículo 28. Amém, amados? Glórias irmãos. A Deus, pastor Luiz. É bem assim mesmo, mandamento de Deus. A verdade a gente tem que ser dita, né? A verdade de Deus não pode machucar. Ela pode sim esmiuçar por dentro, como uma espada de dois gumes, e tirar as coisas que não estão concernentes à verdade de Deus, né? Muitos se ofendem com a palavra da verdade, porque querem viver as coisas carnais, não querem viver as coisas que Deus tem para cada um de nós, para nós nos prepararmos. Como que nós vamos ganhar o reino de Deus lá na vida eterna, no reino de Deus, se nós não estivermos nos prepararmos aqui? Será que nós vamos ter que nos preparar no último instante? Não, Senhor, me perdoe agora, me perdoe tudo que eu fiz, e pronto, vamos. Não é assim. Nós temos que caminhar com Cristo, matando o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa arrogância a todo momento, quando nós obedecemos essa verdade, a palavra de vida, né? A palavra que o Senhor deixou para nós vivermos ela em todos os dias, para nós nos limparmos, para nós não termos mancha em nossas vestes, amém? Aqui vou ler em Lucas 11, versículo 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Nossa, aquele que obedece, né?
bem-aventurado, aquele que ouve, né? Aquele que vive. Ele guarda, como ele guarda? Não é para ele guardar e se calar. Ele guarda no seu coração para viver ela. Nós guardamos a palavra do Senhor na nossa vida para nós vivermos ela, para nós declararmos ela com vida. É a nossa vida que declara a verdade do Senhor. Porque muitos vão olhar para nós e vão falar, mas o que tem essa pessoa? Mas como que ela tem assim a sabedoria, como o Senhor Jesus, quando começou a pregar ali com 12 anos, e o pessoal pergunta, de onde veio essa sabedoria? Onde veio? De onde veio? E o Senhor deixou aqui a palavra dele, para que as suas pessoas também olhem para nós, de onde veio a sabedoria deles, mas eles não fizeram teologia, não buscaram a escola do mundo. De onde veio essa sabedoria que eles falam com tanta clareza, com tanta autoridade, com poder? Na palavra de Deus, quando o homem se empenha, quando o homem deixa Deus quebrar o seu orgulho, nosso orgulho, a nossa teimosia, a nossa ignorância, quando nós deixamos Deus quebrar tudo isso, aí quando não é quebrado, nós, Senhor, o Senhor está falando comigo? Eu estou ouvindo a voz do Teu Santo Espírito, como que eu estou ouvindo? É porque Deus limpou a nossa mente, limpou o nosso coração e nós vivemos a verdade. E essa verdade, a palavra de Deus, ela nos dá vida. Ela não vai trazer tristeza. A tristeza, como Paulo fala, é aquela que gera o arrependimento. A tristeza do mundo é uma tristeza que o homem se diverte, busca a riqueza, busca o conforto, mas ele vai estar sempre triste, porque é o que nós vemos hoje. Ansiedade, depressão, pânico, medo, é o que o homem vive hoje, porque não quer entrar aqui, ó, aqui, ó, na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus. Ele nos mostrou como é ter vida. Ele continua nos mostrando o que é ter vida. O que é caminhar pelo poder da palavra dele. Para nós nos alegrarmos, mesmo em meio às lutas, tribulações, as perseguições, nós conseguimos alegrar, porque a alegria do Espírito Santo de Deus, ela está em nós. E nós não temos medo de nada. Nós enfrentamos tudo com coragem e determinação, porque o Senhor nos dá esta coragem. O Senhor nos dá essa autoridade de nós enfrentarmos tudo com determinação. Amém, amados irmãos? Então, que Deus possa estar falando com cada coração nesta noite. E como Ele falou comigo, como quando eu estava aqui pesquisando, esmiuçando, né? Ele falou comigo, certo? E eu não me entristeci, eu me alegro, porque quando Deus fala conosco através da palavra, Ele está cuidando de cada um de nós. Amém? Agora eu vou estar lendo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Lá. Amém, amados irmãos? Tá gostoso falar da palavra de Deus? Eu amo falar da palavra de Deus. Amo de coração, viu? E como verdadeiro adorador. Eu não estou falando isso para me exaltar, não, irmãos. Eu estou falando que, é maravilhoso. Eu dou glórias a Deus. Glórias, glórias e glórias. Vamos lá, Evangelho de João. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Amém, Jesus. Quem era verbo? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. Ele estava com Deus. Ele não estava no mundo, não. Não, imagina, de maneira nenhuma. Ele estava com Deus. No princípio, está escrito aqui. Ele, no princípio, estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele não estava no mundo. Estar com Deus é uma coisa, estar no mundo é diferente. É como nós aqui estamos no mundo, mas o nosso caminhar é com Deus. Lá não, Jesus estava com Deus. Depois ele veio, desceu, que o Pai mandou ele vir, ele veio, né? Era verbo, e o verbo era Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Nós estávamos no mundo das trevas, nós estávamos perdidos, como ovelha desgarrada, e o verbo se achegou, para que a gente possa viver a verdade, a palavra de Deus, né? Que é Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, caminho, verdade e vida, que deu a vida por mim e por você. Então, que nós possamos viver a verdade, a palavra do Senhor, que hoje está no meio de nós e nos dá vida. Essa é a palavra da verdade. Amém? Então, agora vamos para João 5, capítulo 5, 37, 38, 9. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós.
Examinai as Escrituras, porque vós cuidais é nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? O que quer dizer do Senhor para nós nesta noite? Né? A palavra de vida estava no Senhor Jesus. Quem não cresce ou não crê no Senhor Jesus, como vai levar palavra de vida para as vidas que estão com sede e fome de justiça? Não tem como. Se nós levamos a falando aqui e entrou um negócio, cortou o áudio, mas vamos continuar nesse. Amém? Então, a palavra de vida está no Senhor Jesus. Ele enviou o Pai, Deus Pai enviou o Senhor Jesus, e ele veio testificar a palavra da verdade, né? Que hoje nós vivemos, que hoje nós determinamos a viver o que é santo e verdadeiro, né? E vamos a ler aqui também no Evangelho de João 6, do 62 ao 68, amém? Para que nós possamos saber que a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus é diferente do poder da palavra do mundo. A palavra de Deus nos dá vida, a palavra do mundo traz morte, amém? E ela vem direcionada na nossa boca, dentro de nós, tanto a palavra de Deus como a palavra do mundo. A palavra de Deus nos dá vida, e a palavra do mundo, a qual muito homem se entrega, ela traz a morte. Amém? Depois nós vamos estar falando disso. Primeiro eu vou falar da palavra de Deus, para nós vermos a diferença. Vamos lá em João, Evangelho de João 5, do 37 a... Não, perdão, irmãos. De João 6, do 62 ao 68. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém? Então, está aí, mas o poder da palavra de vida em nós. Porque quando o homem fica enfadado, não, mas o Senhor está falando muito isso. Não, mas não é assim. Não é dessa maneira, né? Cada um quer andar na sua vontade carnal, não entendendo o poder da palavra de Deus. Naquele tempo aqui, quando Jesus andava, muitos dos seus discípulos ali que acompanhavam ele, tornavam para trás, porque achavam que o Jesus trouxe para eles não era, né? Muitos estavam à procura do alimento, como eu falei, o alimento material, sendo que o principal para a nossa vida é o espiritual, porque o material, até quando nós vivemos aqui na carne, nós precisamos dele, mas na hora que nós saímos da carne, nós não vamos precisar mais dele. Nós vamos precisar do alimento aqui, ó, que está na palavra de Deus. É esse alimento que nós podemos ter na nossa vida para a edificação de nosso espírito. Amém? Então, quando o Senhor falou, né, para quem quisesse ir, né? Mas Pedro falou: para onde nós iremos? Nossa, só o Senhor tem a palavra da vida. Irmãos, palavra da vida, de vida eterna, né? Só tem Jesus, não tem ninguém. Onde nós procurarmos onde tem a palavra de vida? Será onde? Não tem, você pode procurar, você não vai achar. A palavra de vida está em Jesus, o verbo que se fez carne. O verbo, a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós vivemos hoje, a qual nós obedecemos, a qual nós encontramos vida. Nós não tínhamos vida. Quando a gente não conhecia a palavra de Deus, nós não tínhamos vida. Como assim, irmã Ruth? Não tínhamos vida. Porque quando Jesus ali, o rapaz fala: Senhor, o que eu faço para te seguir? Né? Deixa primeiro enterrar meu pai. Ele falou: não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, quando não tem Jesus, está morto. Está morto. Não tem vida. Agora, quando nós conhecemos Jesus, nós temos vida. Nós seguimos Ele, porque é Ele que pode dar a vida. Nós não tem no mundo onde nós procurarmos que nós vamos achar essa vida. Essa vida está no Senhor Jesus. E por ela estar no Senhor Jesus, nós temos hoje aqui, ó, a alegria de viver, razão de viver,
razão de prosseguir nessa caminhada, de obedecer a tudo que é santo e verdadeiro, é tudo no poder da palavra. É para isso que veio a palavra do Senhor, para que hoje nós tenhamos vida. Lá não tinha vida. O homem não tinha vida. Eram muitos crimes, muitos roubos, assassinatos, muita maldição. E hoje nós não temos. Quem crê no Senhor Jesus, né? Ainda que esteja morto, viverá. É isso que a palavra diz. Então, se você crê, você vive. É assim que o Senhor determina para mim e sua vida. Amém? Agora vamos estar trocando de áudio, né? E vamos estar lendo aqui em João 8, do 31 e 32. Amém, amados irmãos? Então vamos lá em João 8, 31 e 32. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, Pai querido. Olha que palavra gloriosa. Nós temos sempre ouvido, né? Essa palavra que cada um de nós recitamos quando nós estamos falando, lendo a Bíblia. É uma palavra poderosa. Ele falava ali com os judeus, né? Os judeus que criam nele, porque tinha uns que criam nele, tanto judeus como gregos. Hoje tem muitos que creem e outros que não creem, né? Se nós permanecermos na palavra dele, verdadeiramente, seremos seus discípulos, né? E conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. A palavra de Deus é o Senhor que está falando essa palavra para nossas vidas. É no conhecimento dessa verdade que nós somos libertos. Libertos do quê? Do jugo desigual, para a gente não ficar mais preso, para a gente não sofrer, não ficar debaixo de maldição, para que nosso fardo se torne leve, para que nós tenhamos força de carregar a nossa cruz, para que nós possamos ter força de negarmos a nós mesmos, caminhar com o Senhor, viver com o Senhor, ter o Senhor na nossa vida, manifestando a graça, o poder dele das nossas vidas e para todos aqueles que têm sede e fome de justiça. Essa é a palavra de Deus. Como nós temos conhecimento? Como, nós temos conhecimento de tudo isso? Quando nós vivemos, quando nós procurarmos nos empenhar nessa verdade, abrindo os nossos corações, os nossos olhos, deixando o Senhor falar conosco, né? Deixando o Senhor manifestar a graça dele em nossas vidas, porque ele vai manifestar se nós dermos lugar, se nós nos tornarmos rude, ignorante. Não, eu não preciso disso. Imagina eu colocarmos o nosso eu na frente. Como que nós vamos entender a verdade de Deus? Nunca, não tem como. Agora, quando nós nos sujeitarmos debaixo das potentes mãos de Deus, com certeza nós estaremos ali recebendo dele tudo que for necessário. Força, coragem, determinação, alegria, razão de viver tudo que é santo e poderoso. Não deixar o mundo mais manifestar o poder dele em nossos corações. Não, porque quando nós procuramos só viver as coisas do mundo, ainda achar que nós temos, não, mas eu tenho que casar, mas eu tenho que ter filhos, mas eu tenho que fazer isso. O mundo está nos nossos corações ainda. Agora, quando nós queremos viver, se preparar, vigiar e orar. Qualquer momento o Senhor pode voltar. Mas quando, irmã Ruth, que ele pode voltar? Não sei. Ele não está mandando nós vigiar e orar? Nos finais do tempo não haveria sinais da volta dele? Ele está tão perto que todo mundo está vendo ele aqui em cima? E tão perto que ele está? Será que nós estamos preparados para este momento? Será que nós vamos ter medo da morte na hora que o Senhor voltar? Eu não falo para minha grandeza, não, irmãos. Eu não falo para me exortar, não, né? Porque, como Paulo falou, nós temos um espinho na carne para que a gente não se exalte na grandeza das revelações do Senhor. Mas eu não tenho medo da morte. Como Paulo falou, né? Agora não me lembro. Viver é lucro, morrer é Cristo. Ei, maravilha! Porque quando nós sabemos que nós nos empenhamos nessa caminhada para nós sermos ressuscitados no último dia, do que nós mesmos vamos ter medo? Do que mesmo você terá medo? De nada, com certeza. Para que medo? É amor, confiança. É amor, confiança naquele que deu uma promessa verdadeira. Não é promessa de evasivas. Lá atrás só era promessa de evasivas. Lá era promessa para a carne, não era promessa para a vida eterna. E nós vivemos a promessa para a vida eterna através da palavra de Deus. Amém? Amém, amados irmãos. Trocando de áudio para nós temos a promessa para a vida eterna. As nossas promessas não é para essa vida, não.
A promessa que nós temos para essa vida é para nós nos empenharmos, lutarmos por aquilo que é santo e verdadeiro, não deixar o mundo entrar nos nossos corações, não caminharmos por porta larga. É termos confiança na palavra do Senhor, esta é a verdadeira palavra de vida, né? A palavra que o Senhor coloca em nossos corações todo dia para nós vivermos. Amém? Agora eu vou estar lendo em João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os deste, guardaram a tua palavra. Eita glória! Você está guardando a palavra de Deus? Mas guardando como? Não é guardar para você fechar num cofre, não, e viver as coisas do mundo, não dar confiança para a palavra de Deus, não. Eu guardei a palavra de Deus, você guardou? Ah, guardei lá. Mas aonde? Guardei, tá minha Bíblia, está trancada lá para ninguém roubar. Mas, e você dentro de você, não está circuncidado com a palavra de Deus? Ah, tô, né, mas sabe como que é, né? A nossa carne ainda é fraca, minha carne ainda é fraca. Não, não tem isso, não tem desculpa. Temos que nos empenhar, Deus se agrada daquele que obedece. Ele chama de filho aquele que obedece, aquele que vive no poder da tua palavra, para que tenha vida, né? Quando nós manifestamos o nome de Deus aos homens no mundo, é quando nós vivemos a palavra de Deus. Aí nós conseguimos manifestar o nome de Deus ao mundo, né? E o Senhor nos dá as pessoas para nós falarmos no momento correto, na hora determinada. Não é que a gente vai sair caçando, não. Peraí, eu vou caçar. Não, o Senhor vai trazer as vidas para nós, como Ele trouxe para os filhos dele, pelo Filho dele, Senhor Jesus. O Senhor Jesus não saiu caçando, não. Ele andava e as pessoas seguiam. Mas quem é esse? Quem é esse homem? Quem é? Um profeta? É o Filho de Deus? Quem é ele? Ninguém sabia direito. Só iam ver quando ele começava a abrir a boca. Por parábolas. Mas quem é filho de Deus entende a parábola que o Senhor está dizendo. Ele entende cada palavra de vida que o Senhor direciona aos nossos corações. Amém? Vamos estar também aqui, lendo em João 17, versículo 17. Santifico-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação aonde? Na verdade. A santificação está onde? Na verdade. E essa verdade é a palavra. Como nós sabemos que nós devemos caminhar em santidade? Como que nós aprendemos? Como que nós aprendemos? Será que foi com as coisas do mundo? Não. Foi com a palavra de Deus. Essa palavra que foi enxertada entre nós e hoje nós temos vida. Nós vivemos ela diariamente no nosso dia a dia, no trabalho, para nós não escandalizarmos perante as pessoas. Tem vezes que a gente erra, por isso que eu falei que a gente tem um espinho na carne, para a gente não se achar crente, nossa, eu sou melhor, né? Como eu tenho sempre falando para as irmãs, o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, que nós sejamos da mesma maneira que Cristo, somos imitadores de Cristo, aniquilando o nosso eu, tornando forma de discípulos, filhos pequeninos do Senhor, para que a gente não se exalte na excelência das revelações que nos é dada, porque tudo é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E se nós temos ensinado e sendo capacitado na excelência da revelação, é porque isso é para nós nos santificarmos também, certo? E nós nos santificarmos, nós vamos viver o que é santo e poderoso. Amém? Vou estar trocando de áudio e vou lá ler em Efésios 6:17. Vamos lá? Amém? Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É aí quando nós estamos, para nós nos revestirmos da armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo, né? Nós temos que nos revestir da palavra, né? Tomando o capacete da salvação, colocando a armadura, né? A palavra de Deus, embainhando a espada do Santo Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, né? E tendo como proteção o escudo da fé. Se nós não usarmos a fé, como nós vamos ter proteção? Porque quando a gente tem fé, a gente obedece, a gente ora, a gente consagra a nossa vida, a gente jejua, né? E a gente vive a verdade de Deus, né? É dessa maneira que a gente nos prepara para a guerra, né? Uma guerra espiritual, não é contra a carne, contra o sangue. Se nós brigarmos com a carne contra o sangue, nós vamos ficar perdendo tempo e aí o inimigo vai trabalhar. Agora, quando nós vivemos na palavra, no poder da palavra, orai sem cessar.
Vigiai. A carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, quando nós entendemos essa palavra, nós vivemos ela. E se nós vivemos ela, nós estamos nos revestindo da armadura de Deus para nós existirmos firmes nesses tempos presentes, a qual a luta só aumenta, as dificuldades só aumentam. E Deus quer que nós se preparemos para esse tempo presente até a volta dele. Nós estamos passando também por maus momentos, bocados, momentos difíceis em nossas vidas. Mas grande é o Senhor que está na minha e na sua vida, que nos dá força e nos faz viver tudo que é santo e verdadeiro. Amém? Agora vamos lá no principal também, Hebreus 4, versículo 12, né? 12 e 13, vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Amém, Pai querido. Por isso que eu falo que a palavra de Deus mexe muito conosco, né? Porque quando a gente tem um pensamento contrário, um momento de fúria, nossa, a palavra, aí a gente lembra da palavra. Aí ela vai ali, penetra dentro de nós, discernindo tudo que está nos nossos corações, né? Na intenção do coração, no nosso pensamento. Eita, tudo que nós vivemos está nu e patente diante aos olhos daquele que nós temos que tratar. Né? Nós temos que tratar com Deus não quando nós morrer, não. Nós que vivemos em Cristo, nós temos que tratar com Deus em todos os momentos. Porque Ele vai falar, meu filho, isso não me agrada. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso, meu filho? Isso não está me agradando. Agora, quando nós entendemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva e eficaz. Porque ela cura, ela dá vida, ela transforma. Por isso que é eficaz. Ela é eficaz porque ela resume a obra do Senhor em nós. Ela nos transforma, ela tira aquilo tudo de sujo, as nossas manchas em nossas vestes e nos limpa, nos purifica, nos ensina a ser santo, nos ensina e nos capacita a caminhar na presença do Senhor. Com um espírito manso e reto, manso e humilde. Quando nós aprendemos com o Senhor, quando nós estamos cansados das coisas do mundo, e o Senhor, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? Então é dessa maneira que nós temos que viver nesta carne, né? O poder da palavra de Deus em nossas vidas, olha o que ela gera em nós, e por isso que eu trouxe o poder da palavra de Deus. Primeiro, o poder da palavra de Deus, para depois trazer as palavras torpes do mundo, o que ela causa em nossas vidas, os danos que elas causam em nossas vidas, tudo contrário quando nós não obedecemos à verdade de Deus, né? Agora, quando nós obedecemos essa verdade, as palavras torpes, as palavras erradas que estão lá atrás, nós não vamos dar ênfase para elas, para elas dominarem a nossa mente e nosso coração, para que a gente fique debaixo de maldição, para que a gente viva em duras penas e sofra a consequência pelos atos das palavras mais faladas, né? Então, que a palavra do Senhor venha nos dar a direção de tudo que é correto, de tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, de tudo que nós determinamos viver para a honra e glória do Senhor. Amém? Agora vamos estar mudando de áudio. Agora vamos entrar nas palavras torpes. Vou ler aqui em Mateus 15, do 11 ao 18. 11 e 18. Amém, amados irmãos? Vamos lá ler em Mateus 15, o versículo 11 e 18. O que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Amém? Eita, mas por que a irmã Ruth entrou nisso, por causa da palavra torpe? Por quê, amados? Porque é terrível. Quando a gente deixa uma palavra torpe entrar no nosso coração, a gente inflama o curso do inferno. Aí é terrível na vida de um homem, de uma mulher que não obedecem
a verdade de Deus. Por isso que eu trouxe a palavra de vida, a palavra do Senhor. E agora entramos nas palavras que fazem mal para nossas vidas, quando a gente não tem a direção de Deus, quando a gente não tem o entendimento, a sabedoria de Deus, o discernimento, porque muitos ficam preocupados, mas por que ficam assim? Porque quando criticavam Jesus nessa parte aqui, Mateus 15, porque os discípulos comiam sem lavar a mão, e os religiosos, os fariseus, mas olha, os seus discípulos comem sem lavar a mão, nossa, você vai contaminar tudo. Não, que você come, que eu possa comer. O Senhor dê graça em tudo. Nós oramos na hora de nós estarmos na hora do nosso café da manhã, na hora do nosso almoço, ou na hora que nós recebemos algo da mão de alguém, nós oramos. Obrigada, Senhor, graças te dou por esse alimento. Obrigada, Senhor, por esse alimento que o Senhor tem me proporcionado, que o Senhor possa abençoar, quebrar todo o mal, para que eu possa me alimentar a minha carne, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, nós oramos, palavra de bênção vem para nossas vidas. Nós não vamos nos preocupar, porque se nós vamos em qualquer lugar, as pessoas que vivem aí, vegano, as pessoas que vivem aí, carne faz mal, não sei o que faz mal, proteína faz mal, tudo faz mal. Faz mal se não estiver em Cristo. Se nós formos na nossa cabeça, é a nossa boca, olha as palavras que são ditas. Quando nós falamos palavras, determinamos algo, isso traz maldição sim para nossas vidas, porque nós estamos profetizando palavras de morte, profetizando palavras de destruição. Isso não convém. Se nós confiamos em Deus, para que nós vamos ficar falando isso faz mal, aquilo faz mal? Não faz isso, não, isso aí faz mal. Não, o que faz mal, nós não obedecemos à palavra da vida, a palavra de Deus, nós não obedecemos viver em santidade. Amém? Eu vou estar lendo aqui em Provérbios de Salomão, em vários versículos, porque fala muito da palavra, das palavras do mundo, quando o homem não obedece à verdade, Vamos aqui ler em Provérbios 10, 11, capítulo 10, versículo 11 e 14. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Por quê, Isso são provérbios de Salomão. Provérbios da vida ali, que ele bem conhecia, quando há coisas ruins na boca do homem, Ali, a boca do justo, ele mesmo falava ali, é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Cobre, e é verdade, irmão. Cobre muita violência, muita desavença, confusão, fofoca, fúria, sentimento de vingança, de mágoa, de rancor, por palavras mal faladas, por palavras de calúnia, palavras de difamação. Porque a gente falar uma palavra torpe, será que a gente pensa que é só um palavrão? Eu xingar alguém um palavrão? Que é só isso que é uma palavra torpe? Não. Quando nós falamos algo no momento da fúria, vira violência, Como fala que a boca do tolo é uma destruição, É isso que acontece. Amém? Vou estar trocando de áudio e vamos para o Provérbio 18, versículo. Amém, amados irmãos? Vamos lá. No Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eita! O que está dizendo, irmã Ruth? A morte e a vida estão no poder da língua. Por quê? É como o Senhor Jesus falou aqui, Eu acabei de ler. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. É isso que está aqui, A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, isso é o poder das palavras torpes. Palavras que não têm agradado a Deus. Palavras que têm contrariado a verdade de Deus na nossa vida. Se nós somos um manancial de água viva, que jorra dia e noite, para que nós vamos deixar algo amargo entrar nas nossas vidas, pelas nossas bocas? Não tem como. Porque o Senhor fala que de uma fonte de água viva não procede água amarga e nem água doce. Se a água da vida, fonte de água, for doce,
que vive através do poder da palavra de Deus, ela com certeza vai sair água doce, água que vai edificar, água que vai adoçar a vida do seu próximo, não vai lançar maldição, não vai menosprezar os pequeninos do Senhor, não vai levantar coisas ruins contra os pequeninos do Senhor, não vai levantar calúnia contra a vida de ninguém, porque são palavras torpes, palavras de maldição, mas a pessoa está arranjando para si próprio, porque se ela arrumar confusão com o outro através de fofoca, palavras torpes, ela vai estar arrumando destruição para si própria. Se ela está com ciúme, com inveja do outro irmão, ou de alguém que está empenhando na obra do Senhor, ela não vai ter a vida abençoada nem edificada quando ela traz através das palavras torpe, confusão e contenda. Dela comerá, né, o poder da língua. E aquele que ama comerá o fruto do seu fruto. Se a pessoa está indo na direção da morte, vai comer o fruto. Se está na direção da vida, como aqui Salomão fala, onde está a vida? Estava lá nas palavras lá atrás? Não, está em Jesus. Eu não falei que Jesus é a vida? O Pai, Deus Pai é a própria vida e deu a vida a Jesus? É nele que nós temos a vida. Nós comeremos o fruto da vida, não o fruto da morte. Porque se nós comermos o fruto da morte com a nossa língua, nós vamos estar mortos. Não vai ter vida em nós. Agora, se nós comemos o fruto da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, vivemos pelo poder da palavra, nós teremos frutos gloriosos. Né? Comeremos do nosso fruto com um sabor delicioso. Porque é isso que o Senhor nos prepara para mim e para você. Ele prepara para todo aquele que se empenha para não que saia da sua boca algo que vai manchar a sua vida, que vai difamar você, porque quando nós fazemos algo para nós estamos fazendo para nós mesmos. Quem planta, o Senhor fala, vamos comer. Quem vai plantar vai colher dos próprios frutos. Então não tem como ser diferente da palavra de Deus. Aqui em Provérbios, lá onde está na lei, onde está ali muitas direções que traz maldição no homem, está dizendo aqui, não sou eu, não é a palavra que está dizendo. É a aliança, o pacto aqui que o pessoal falou do Velho Testamento. É isso que está dizendo em Provérbios de Salomão. Agora vamos lá no Provérbios 13, do 2 ao 3. 2 e 3. Do fruto da sua boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. É eu que estou falando? Ou é a palavra? É a palavra aqui que está falando, né? Aquele que abre sua boca para fazer as coisas contrárias. Os escolhidos do Senhor têm que abrir a boca para manifestar a graça, o poder de Deus em sua vida. Se nós, sendo ensinados, nós sendo capacitados, sendo escolhidos do Senhor, fizermos algo contrário à vontade de Deus, comeremos o fruto. O fruto do quê? Da violência. Fruto da perturbação. Não adianta, irmãos. Amém? Vou estar trocando de áudio. Porque quando nós falamos algo para deteriorar a vida de quem quer que seja, por palavras torpes, irmão, estou falando de palavrão, tudo que é desagrado ao Senhor, vamos ter perturbação, sim. Por quê, irmã Ruth? Porque, como eu falei para os irmãos, isso que eu estudei hoje, poder da palavra, mexeu muito comigo. Mexeu, irmãos, porque eu já falei que quando nós somos tolos e comemos o fruto de língua grande que abre demais a boca para falar coisas agradáveis, nós comemos o fruto da perturbação. Isso já aconteceu comigo. Porque quando eu estava no mundo, fazia coisa, até agora, se eu falar algo que não se agrada ao Senhor, fofoca da vida dos outros, se eu chegar e falar para alguém, olha, fulano é assim, eu difamar alguém, eu vou comer o fruto da perturbação. E eu vou querer viver isso? Com certeza não. Para mim não querer viver, eu tenho que viver o quê? Eu tenho que ter na minha vida o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, porque isso está aqui, ó, claro, para nós vivermos, para nós testificarmos o que é santo e verdadeiro. Não tem outra maneira de nós vivermos, né? Eu vou ler aqui também em Provérbios 15, depois do Antigo Pacto, os últimos versículos, e depois nós vamos para o Evangelho, Testamento do Senhor Jesus. Amém? Aqui em Provérbios 15, 4, fala assim: uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. A resposta aqui, o outro.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eita Deus! Estou falando que mexeu comigo. Mexeu porque eu li tudo isso. Antes de colocar aqui, para dar direção ao estudo por palavras torpes, isso mexeu comigo. Né? Palavra dura suscita ira. E já suscita mesmo, porque na hora porque o Senhor fala assim, não deixe o sol se acender sobre essa ira, para que a gente não dê lugar ao inimigo. Que está dizendo o quê? Que quando a gente começa a entrar em discussão, a gente começa a falar palavras torpes, quem entra é a graça de Deus? Não, o Espírito Santo de Deus se afasta, com certeza, irmãos. O Espírito Santo de Deus se afasta quando ele vê uma palavra torpe sendo falada por uma nossa boca de cristão, de escolhido do Senhor. Quem entra? O inimigo. E se o inimigo entra, ele vai fazer o quê? Vai ter fúria. Por que está tendo muita violência neste mundo? Por que está tendo muita morte, homicídios? Às vezes a pessoa desce de um carro, baixa numa batida, começa a xingar e daqui a pouco também os casais entram em desavença. Ah, mas por que você matou fulano? Ah, matei porque ele ficou falando demais, falou coisas desagradáveis que não me agradou, ficou me ofendendo. Tudo que isso quem trabalhou foi o inimigo. Na hora da violência, na hora das palavras torpes, o inimigo trabalha, causa desavença, confusão, fúria, morte. Por isso que o Senhor fala, não deis ao lugar ao diabo, sujeitai-vos debaixo das potentes mãos, né? Para que a gente não dê lugar para aquele derrotado, para que a gente ouça deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos ouvidos e que a palavra de Deus venha penetrar nos nossos corações de uma maneira santa, digna, para a gente não dar lugar para o perverso inimigo, para que a gente não venha ter perturbação, como fala aqui, para que a gente não venha colher frutos podres através de palavras torpes, através de tudo que contraria a verdade de Deus. Então, amados, é assim, dessa maneira. É duro, mas como diz na parábola do semeador, se nós tivermos espinho nos nossos corações, a palavra de Deus não vai ficar. Se nós tivermos pedra, também não vamos criar raiz. Se nós deixarmos assim ó, no sol, vai secar. Se nós temos aquela alegria aparente, não vai resolver nada. Ela tem que nos trazer arrependimento. Ela tem que trazer momento que nós temos que caminhar com Deus na verdade, em santidade, obedecer, né? Tudo que é santo e verdadeiro. Amém? Vamos estar mudando de áudio e agora nós vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3. Agora não é aqui o versículo, mas eu vou por aqui. Amém, amados irmãos? Vamos aqui com paciência no Senhor, que nós vamos achar o versículo do livro de Tiago, para nós lermos aqui a palavra do Senhor, que é vida, né? É como uma espada penetrante de 2 gumes que penetra até a divisão das juntas, medulas, tudo, discernindo tudo que está no nosso coração. Amém, amados irmãos? Eita, hoje eu estou perdida na Bíblia. Sempre acho que achei, amados irmãos. Tiago 3, do 3 ao 12. Amém? Do 3 ao 12. Vamos lá. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeça, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, que sendo tão grandes e levadas pelos impetuosos ventos, serviram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro e gloria-se em grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque a natureza, tanto de bestas feras, de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos em imagem, a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos,
Pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Então, é o poder da língua. Está lá no livro da aliança, está no testamento do Senhor Jesus. Tiago, um dos discípulos, aqui nos dando a sabedoria, o entendimento sobre o tropeço na palavra, com as nossas línguas, com as nossas palavras torpes, ou as nossas atitudes contrárias à verdade de Deus, né? A palavra de Deus, por isso que eu falo, mexe. Se eu estou falando neste momento, não é para me engrandecer, não é para me exaltar, porque como eu falei para os irmãos, ela mexeu comigo primeiro e, né, aonde ela passar, com certeza muitos vão ouvir, muitos não sei como que vão pensar, e só Deus sabe, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Penetra até a divisão junto aos ossos e medula. Mas eu estou falando algo porque quando a gente se empenha em ensinar algo, isso vem primeiramente conosco. Se ela vem primeiramente conosco é porque ela está discernindo o que está na minha vida, no meu coração, na minha maneira de viver, falar e terminar, né? Para a honra e glória do Senhor. Que glórias a Deus que isso acontece. Porque se isso não acontecesse, eu não iria saber se eu estou andando em conformidade com a palavra de Deus. E tudo isso aconteceu para que eu possa me empenhar mais em ter vigilância com minhas atitudes por palavras, por meu olhar e deixar as palavras sair da minha boca. Porque o mesmo fala que quando um homem, né, cobiça alguma mulher, algum homem, uma mulher cobiça um homem, isso é ser para os dois lados, né? Ele olha e deseja, o desejo entra, está no seu coração, destrói também a vida do homem, porque aí é traição também. E aí vai sair palavras ofensivas, palavra vazia, porque um homem, quando olha para uma mulher, quando olha para um homem, um corpo mais escultuoso, um corpo bonito, ele vai falar alguma coisa. E quando ele fala algo, com certeza não vai falar assim, olha, é uma bênção de Deus. Não, ele vai falar uma palavra torpe, uma palavra nojenta, como muitas vezes, muitos de nós já até escutamos, até mulheres já escutou, coisas sujas e imundas, porque aí como fala, né? A língua do homem é um membro colocado. O homem pode domar muitas coisas, mas ele não doma a sua própria língua. Ele não domando a sua língua, ele inflama o curso do inferno. Isso está na palavra de Deus em Tiago 3, né? Do livro de Tiago 3, do capítulo em diante, do 3 ao 12. Os irmãos que querem testificar, pode olhar, esmiuçar e ler várias vezes, que eu já li isso várias vezes, para que eu possa ter não tenha tropeço na palavra quando eu levar a palavra do Senhor aos escolhidos, a todos que o Senhor apresentar para mim. Amém? Vamos estar trocando de áudio e vamos estar lendo outra palavra. Vamos estar aqui e vamos ler aqui em Efésios 4, do 25 ao do capítulo 4, 25 ao 32. Para que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, né? Me doeu na hora que tem que quebrantar o orgulho da gente, né? Dói. Ixi, irmão, dói mesmo. Mas fazer o quê? É a vontade de Deus, né? Não posso mudar a vontade de Deus. Vamos lá, em Efésios 4, do 25 ao 29. Estamos aqui, isso, 24. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for de boa para promover edificação, para que dê graças ao que a ouve. Não entristeçais do Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfemas e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede para uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Então está aí a palavra do Senhor, né? Como o Senhor continua aqui, sede, pois, meus imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, é o que está dizendo o Senhor para nossas vidas, para que nós possamos, né, estar sempre com palavras
puras, palavras de edificação. Mas para nós termos essa palavra, amados irmãos, nós temos que viver a palavra de Deus. Porque quando nós vivemos a palavra de Deus, nós temos palavras doces, nós vamos ser uma fonte de água viva, de água doce, não de água amarga, nem de água salgada. Nós vamos ter o fôlego da vida. Nós vamos ter palavras adocicadas para exortar as vidas, não para entristecer. Nós não fomos chamados para entristecer nem afrontar ninguém. Nós fomos chamados para levar a palavra de Deus, palavra de vida, não palavras torpes. Se nós levarmos palavras torpes para alguém, ou se alguém trazer palavras torpes para nós, será que vai edificar as nossas vidas? Com certeza, de maneira nenhuma. Então, o Senhor nos chama a atenção, por quê? Porque em muitos lugares as pessoas vão no templo, se prende a certas religiões, placa de igreja, se prende a muitas coisas, mas na hora de vigiar com suas palavras, não vigiam. Falam coisas que desagradam o Senhor, entram no meio de confusão, de fofoca, e isso não é lícito para um cristão, não é lícito para um discípulo, um pequenino do Senhor. Não estou falando que no nosso meio aconteça isso, porque eu não conheço a vida de ninguém, como eu falei. Quem conhece, nos sonda, que nos vê todo dia, a todo momento, é o Senhor, é Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, né? Então, que nós possamos estar sempre vivendo o que é verdadeiro, o que é maravilhoso que o Senhor tem para nós, né? Porque se nós vivermos isso, com certeza nós não andaremos ociosos, né? Procurando algo, mas o que está faltando na minha vida? O que eu preciso? Não. Nós vamos ter sempre o que for necessário em nossas vidas, porque o Senhor faz maravilhas em nossas vidas. Ele tem nos sustentado, Ele não nos ampara ninguém, Ele faz o que é melhor por mim, por você, em todos os momentos, quando nós entendemos e vivemos essa verdade, amém? Agora vamos estar lendo em Mateus 12, do 34 ao 37, amém? Vou estar trocando. É o que nós falamos aqui, né, do bom tesouro, bom, né? Ou dizeis que a árvore é boa, ou seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má, e seu fruto mau, porque pelo fruto você conhece a árvore. Raça de víboras, como pode dizer coisas boas sendo maus? Pois que há da abundância no seu coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau dos mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém, amados irmãos, que Deus está querendo nos dizer? Porque nossas palavras, né, sejam elas boas ou ruins, nós seremos justificados, né? E vamos, como falou lá atrás, quando falamos palavras torpes, palavras erradas, nós temos perturbação. Quando nós falamos palavras de edificação, qualquer coisa que se levanta contra nós, com certeza não irá para frente, porque o Senhor fará justiça. Ele fará justiça em nossas vidas. Então, nós não possamos vir a nos preocupar. Nós temos que ter confiança em Deus, porque se Ele não tem nos capacitado a viver com as nossas palavras de edificação e exortação, de paz, seguindo a paz com todo e a santificação, com certeza podem se levantar quem quiser, né? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que habita nesses céus, nesse ambiente terreno ao qual nós vivemos. Então não perca tempo em degladiar com ninguém com palavras torpes, mas leve a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra de vida, porque essa palavra pode curar, libertar as vidas, pode libertar de tudo que contraria a verdade de Deus, a qual nós estamos sendo chamados, né? Qual nós temos vivido todos os dias da nossa vida. Amém? Agora vamos estar lendo aqui em Tito 2. Amém? Deixa eu procurar aqui, Tito 2. Aqui, amém? Achei. Tito 2, versículo 7 e 8. Em tudo te dá exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário sem vergonha, não tendo nenhum mal do que dizer de nós. Amém? Ainda que ele se levante falando calúnia contra a nossa vida, não tem que provar. Então nós não temos que ficar preocupados. Nós vivemos a palavra de vida, a palavra da verdade. Nós temos que preocupar se levanta calúnia, se difama o nosso nome. O Senhor é a nossa justiça. Nós temos que calar a boca com a nossa obediência. Na obediência, nós temos que calar a boca da desobediência, fazendo e vivendo a verdade de Deus. Então, para que vamos nos preocupar?
se há calúnias, se há fofocas, se há intriga contra nossas vidas. Não, o Senhor que nos justifica. A obra é dele. Nós somos escolhidos dele. Nós não somos escolhidos daquele derrotado que está no mundo. Nós somos escolhidos do Senhor, discípulos do Senhor. Por isso que o Senhor está nos mostrando a riqueza do seu reino para nós. Por isso que ele está nos alimentando com alimento puro, santo e verdadeiro que vem através do poder da sua palavra, da sua graça, para com as nossas vidas. Então, viva, vamos viver, vamos se alegrar, vamos ter paz. Isso, nós não dependemos de coisas materiais para nós queremos ter paz, termos alegria. Nós temos que exercer a nossa paz em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às afrontas, perseguições, em meio aos levantes. Quantas vezes nós não fomos afrontados, né? Pediram conta da nossa vida com Deus? Quantas vezes? E o Senhor nos deixou falhar? Não. O Senhor nos deixou desamparados? Não, com certeza. Nós somos amparados a todo momento. Nós temos palavra de vida, porque nós vivemos ela. Eu falo que se nós só temos as palavras de vida e de consolo se nós vivemos. Se nós temos, é porque nós vivemos. Então nós não devemos se preocupar com o mundo. O mundo já no maligno. Deixe que cada dia pertence ao seu mal. Nós pertencemos a Jesus. E nós temos paz e alegria, porque nós exercemos ela em todo momento da nossa vida. Amém? Então vamos estar aqui trocando de áudio. Eu vou ler aqui, né? Agora eu não marquei que livro que é. Amém, irmãos? Me perdoem. Mas eu vou ler aqui. Amém? Amém, amados irmãos. Não foi esse mesmo que eu já li. Foi Tito, né? 7 e 8. Agora vamos a Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e 9. Amém? Mas agora, despojando-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras tortas da vossa boca, e não mentais uns com os outros, pois que vós já despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Está nos falando da graça de Deus, a qual nós fomos exortados, consolados e edificados. Fomos limpos e purificados, tiraram as manchas, sujeira das nossas vestes. E hoje nós vivemos o que é santo e verdadeiro, né? Se vestindo do novo, né? Que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou em espírito, não em carne, em espírito. A nossa carne foi criada e formada. E veio o dilúvio, não destruiu? Não. Não destruiu o pecado? Com certeza não. E quem vem abolir todo o pecado, destruir todo o pecado? O Senhor Jesus, na graça. Para que nós possamos ter a vida eterna. Tendo a vida material, como esteve lá, quando Noé, ali, fez a arca, e viveram 8 almas e os animais. E aí? O pecado terminou? O pecado foi exterminado? Não, não foi exterminado, porque a semente do mal está na carne. E quem nos pode livrar dessa semente é só o Senhor Jesus, né? Nos dando vida eterna. Nós nos despojamos das vestes carnais e nos revestindo das vestes espirituais pelo poder da palavra de Deus, que nos santifica, que nos capacita a entender e viver a verdade e ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, obedecer tudo que determina pelo poder da graça do nosso Senhor. Amém? E eu vou ler aqui Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Foi o que eu já li, Glória, né? E pelas nossas palavras nós seremos justificados. Nós não temos que nos preocupar, né? Se justificar diante dos nossos acusadores. Nós temos que entregar na mão do Senhor e viver, orar por todos, amando a todos, como o Senhor ama a todos, não faz acepção de pessoas. Se Ele fosse olhar a fraqueza e falha de todos, não amaria. Ele não como falar acepção de pessoas? Não teria. Só as crianças, que são limpas de mão e puras de coração. Se fosse nos tornarmos adultos, quando a gente chega ao conhecimento das coisas mundanas, e muitas vezes a gente erra e peca contra o Senhor, nós não teríamos direito à salvação. Mas pela misericórdia de Deus e a grandeza do seu amor, nós temos a entrada desta graça de vida, temos paz, seguindo a paz com todo e a santificação, para que naquele grande dia a gente possa contemplar a face do Senhor. Amém? Vamos estar lendo aqui em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha o que Deus está querendo nos dizer.
a palavra da verdade. Nós temos que manejar, né? Nós temos que estar ali vivendo essa palavra todos os dias, não palavras torpes, não palavras que vai denegrir a imagem de ninguém, denegrir, ofender alguém, não. Não, nem que se a pessoa já seja pecadora, nós não podemos abrir as nossas bocas, direcionar palavras torpes para as pessoas pecadoras, já condenando, achando que só elas que falham, que nós nunca falhamos. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que manejar bem a palavra da verdade, que é a palavra de vida, até contra os nossos acusadores, até contra aqueles que nos, até a favor daqueles que nos ofendem, em nome de Jesus, não é contra, em favor daqueles que nos ofendem, para que eles venham ao conhecimento da graça e tenham vida como nós temos. Não estou falando em termos de vida como nós temos, por ela se acha, não, é porque nós temos que ter a certeza. Se nós estamos vivendo na graça, nós temos que ter certeza do que nós queremos. Ou será que alguém vai dar certeza para nós? Nós não podemos? Será que é pecado? Nós temos a certeza do que nós queremos e do que nós vivemos? Não é pecado. O Senhor se agrada quando nós temos confiança no abrir da nossa boca, quando a gente fala algo que edifica, que exorta, que honra o nome do Senhor. Porque Ele tem nos dado essa capacidade. Amém? Amém? Agora eu vou ler em Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada, com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Então, é assim mesmo, que nossas palavras sejam sempre agradável, temperada, com sal, para que saibamos como nos convém responder a cada um. Não, mas aí eu vou lá, vou fulano, o pastor Luiz, aconteceu isso, isso. E o pastor vai se enfurecer, não vou responder à altura. Não, ele vai responder se ele, com o poder de Deus, com o poder do Santo Espírito. O Senhor fará quando nós formos apresentados a qualquer um, magistrado, qualquer um que queiramos rebaixar, nós não nos preocupemos com o que nós iremos falar. Porque nós temos a palavra da vida. Então, nós não vamos revidar ofensa com ofensa. Nós vamos trocar a ofensa com a palavra de vida que o Senhor nos dá. Né? É isso que nós... Por quê? Porque nós vivemos. Quando nós vivemos, nós determinamos. Nós não temos que ter vergonha de terminar. Não é isso que nós estamos se exaltando. Não, irmãos. Eu estou falando porque o Senhor nos concede isso, para que a gente tenha autoridade em tudo que a gente determina, em tudo que a gente recebe pelo poder da graça nas mãos do Senhor. Então, viva. Vamos viver. O Senhor quer que a gente viva, que a gente tenha certeza do que a gente quer, né? Não ficar procurando nas pessoas aquilo que nós precisamos. Procure em Deus. Deus você vai achar. Às vezes nós se ponhamos a nossa fé tanto na... Ai, família. Ai, meu filho. Ai, meu... Não. É em Deus, é em Cristo Jesus. Todos vão falhar. Todos vão, no momento de fraqueza, vão falhar com palavras, com obras, atitude. Mas se nós olharmos para aquele que nos escolheu, que tem a palavra da vida, nós vamos ter força para caminhar. Nós vamos ter força para vencer o mundo, né? E vou ler aqui o último versículo que o Senhor me deu em Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém, irmãos? Então, que nosso falar seja sim, sim. Tudo que agrade ao Senhor, tudo que edifica as vidas. Não seja palavra de ofensa. Ah, não, mas eu não quero conversa com você porque você fez coisa que não me agradou. Isso já é uma palavra torpe. Ah, mas eu não vou falar mais com ele não, Jesus, porque a pessoa é doida, a pessoa é louca. É uma palavra torpe. Ah, mas Senhor, eu não vou... Mas o que o Senhor fala? Se o Senhor olhasse para nossas falhas e fraquezas, para os nossos momentos de dificuldade, e não tivesse misericórdia, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui, a misericórdia dele é grande para com as nossas vidas. E se a misericórdia dele é grande para com as nossas vidas, é com o amor dele também é imenso pela minha e pela sua vida. Então que se não nomeie na boca de ninguém de nós, né, palavras torpes. Vamos deixar a palavra do Senhor nos dar vida, para que nós possamos passar essa vida para que todos que necessitam, através de palavras como o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana. Se você beber da água que eu te der, ela fará de você uma fonte de água viva, que jorrará dia e noite. E se essa fonte de água viva jorrar dia e noite, com certeza
certeza, amados e amadas irmãs, vai sempre alguém ir que vai ao teu encontro com sede, fome de justiça, e você vai ter essa água, a palavra da vida para fornecer, para matar a sede daqueles que têm sede e fome de justiça, para matar a fome, para exortar, consolar com o poder do Santo Espírito na tua e na minha vida. Então, agradeça a Deus, dê glórias ao Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso. Se nós estamos hoje aprendendo, é porque Ele tem nos capacitado. Ele tem feito coisas grandes e maravilhosas em nossas vidas. Por isso que eu sempre falo, nós estamos orando todo dia de noite, eu, a irmã Bel, a irmã Cibele, no domingo de manhã. Nós não encontramos desculpa, não colocamos obstáculo. Nós vamos orar. Nós nos empenhamos, porque o Senhor fala assim, se nós fizermos somente o que o Senhor manda, nos consideremos servos inúteis. Mas se nós, como os filhos, uma parábola lá dos dois filhos que eu sempre tenho comentado, eu gosto dessa parábola. Eu lembro que versículo tá, a parábola dos dois filhos, mas ela fala, né, dos dois filhos. O filho falou assim, o pai falou, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Falou assim, eu vou, pai, e não foi. E pediu para o outro filho, vai hoje na minha vinha, trabalhar na minha vinha? O outro falou, não vou não, pai. E foi. Qual dos dois que fez a vontade do pai? Né? Aqui achei, em Mateus 21, do 28. Que vos parece? O homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. E qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe Jesus primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretriz entram diante do reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois disso vos arrependeste para o crer. Então, nós temos que ter um arrependimento para crer na verdade do Senhor. E essa verdade está onde? Na palavra de Deus. Então, amados irmãos, não falo isso por soberba, por arrogância, ou querendo estar corrigindo, ou estar brigando, criticando alguém. Estou falando isso para a exortação, edificação e consolo das nossas vidas. Que não se nomeie na nossa boca nenhuma palavra torpe, nem fofoca. Como a irmã Cibele, outro dia, nos deu o estudo da fofoca. Não se tenha no nosso meio espírito de fofoca, espírito de distinção, espírito de acusação, espírito de contritos e confusões perante a igreja do Senhor. Que sejamos todos um só espírito, vivamos num só espírito, uma só verdade, porque nós somos membros e fazemos parte do corpo do nosso Senhor, né? Porque um pé vai dizer para o outro, vai para lá que eu vou para cá. Um braço vai dizer para o outro, vai para o seu lado que eu vou para o meu lado. Não, nós vamos caminhar junto. Mas para nós caminharmos juntos, nós temos que ter a palavra da vida. Temos que viver ela em todo instante na nossa maneira de viver, falar, ouvir e determinar, para a honra e glória do Senhor. Não na nossa vontade carnal, mas na vontade de Deus. Porque nós temos que matar a nossa carne a todo instante. Não todo dia, eu falo a todo instante. Porque ela se levanta com altivez para nos barrar, para nós não obedecermos à vontade de Deus. Então, que nós possamos viver a verdade do Senhor. Que o nosso sim, sim, que as nossas palavras sejam sim, sim. Não, para que não passe de procedência maligna. Que nós venhamos agradar ao Senhor, que nós venhamos obedecer ao Senhor. Se tiver algo contrário à vontade do Senhor, se não edifica a sua vida, não vai edificar a minha vida, não faça. Porque a palavra do Senhor nos traz vida. Ela nos ensina a ser obediente. Ela nos ensina e nos capacita a viver o que é santo e verdadeiro. Não as coisas torpes e sujas e podres do mundo. Um alimento apodrecido, a qual muitos vivem, a qual muitos são apegados em religiões, em doutrinas e muitas coisas que não convém a um filho de Deus viver, porque não vai edificar a vida de um pequenino do Senhor. O que edifica a minha, a sua vida está na palavra da verdade, a palavra de vida que vem em Jesus Cristo, certo? Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou no meio de nós. E hoje nós vivemos isso pela graça e pela honra do nosso Senhor em nossas vidas. Então vamos caminhar nesse caminho santo e maravilhoso, tá? Não se justifique pelas falhas, fraqueza, pela incontinência, falta de vigilância. Vamos nos justificar pelo poder da graça, de nós vivemos essa verdade santa e poderosa em nossas vidas. Não é religião que vai nos levar até o encontro com Deus.
Não é teologia que vai nos levar ao encontro com Deus. Está aqui na palavra. É o testamento do Senhor Jesus. Ele vai nos levar ao Senhor Jesus, o próprio, o Verbo que se fez carne e habitou em nós. Ele que vai nos ter um encontro com Ele, com Deus o Pai, porque Ele é o nosso caminho, verdade e vida. Amém? Então foi essa palavra que eu trouxe nesta noite, para a honra e glória do Senhor, para a exortação e consolação das nossas vidas. Como eu falei, ela mexeu primeiro comigo, e mexendo comigo, com certeza eu vou fazer, vou me esforçar e vou obedecer para mim viver e determinar o que é santo e verdadeiro. Vou estar trocando de áudio para dar. Então, eu louvo a Deus por este momento, eu louvo a Deus por tudo de bom que Ele tem nos proporcionado a viver nesta vida. Se alguém está na sua vida e está fraco, ensine, consola com o poder da palavra de Deus. Não faça as coisas segundo os nossos desejos carnais, mas na grandade da verdade de Deus, pelo poder do Santo Espírito de Deus, a qual nós estamos selados para a redenção. Para os últimos dias nós nos encontrarmos e para nós sermos um povo especial, zeloso, capaz de fazer as boas obras, para a honra e glória do Senhor, não para nós nos elevarmos como os cristãos, achando que nós somos melhor do que os outros, certo? Mas que nós somos pequeninos do Senhor, porque o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser Deus. Então, que nós sendo em forma de filhos de Deus, a mão do Senhor Jesus, que nós não íamos ter a usurpação de ser melhor, ou melhor, maior ou melhor do que qualquer um dos nossos irmãos. Que nós tenhamos paz, mansidão e humildade para exortar e consolar os pequeninos do Senhor através da palavra de vida, não palavra de destruição, para que a gente venha trazer, para que nós não venhamos trazer perturbação para nós mesmos. Amém? Então, esse momento eu entrego esse momento ao pastor Luiz para ele trazer as saudações finais, né? E louvo a vida de cada irmão que esteve aqui nesta noite comigo, me acompanhando, e cada um que irá ouvir no decorrer da semana, ou no momento que a irmã Cibele preparar lá e lançar no YouTube, que cada um que possa ouvir essa palavra do Senhor de edificação entre nos corações, e para cada um venha a ouvir, preparar o seu ouvido para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque é um momento especial com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço para que a irmã Claudineia ore e depois o pastor Luiz dê as bênçãos apostólicas. Amém, pastor Luiz? Amém, irmã Claudineia? Amém. Boa noite a todos os irmãos. Eu vou devagarinho que a tosse aqui. Então vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos neste momento, Pai, aqui na Tua presença, para estar agradecendo, Pai, por este estudo tão grandioso que veio do Seu reino, através da nossa querida irmã Ruth, que trouxe essas palavras, Pai, de verdade, palavras que veio direto ao nosso coração, Senhor Jesus. Quero estar agradecendo por esse estudo maravilhoso. Estar agradecendo pela vida da irmã Ruth, Pai. Por todos aqui do grupo que ouviram, que ainda vão estar ouvindo. Que o Senhor venha estar abençoando, Jesus, a nossa mente, as nossas palavras, o que sai, né, da nossa boca, para que seja para edificar pessoas, estar edificando vidas, para que possam estar conhecendo a Tua palavra, Pai, o Teu amor, que possa estar saciando a sede que só tem em Ti, Senhor Jesus. Pai amado, eu quero estar agradecendo por este dia, por eu poder estar aqui ouvindo esta palavra, por mais um dia aí de livramento. Eu creio, Pai, que não existe caminho melhor, não existe trajeto melhor do que estar no caminho da porta estreita, Senhor Jesus. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida,
na vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, nos dando aí todo o livramento do dia a dia, nos dando a paz que temos no nosso espírito, Senhor Jesus, e a confiança de que estamos no caminho certo, que estamos, Pai, a caminho da Tua glória, Senhor Jesus. Assim, eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, glórias a Jesus. Palavra vinda do reino de Deus para nós, com certeza. Eu estava aqui ouvindo a irmã Ruth e o meu coração se alegrando, e Deus, o Pai, me fazendo ver que estamos fazendo discípulos, né? Irmãos e irmãs que têm a mesma visão, vai na mesma direção que nós aprendemos, né, com os nossos pastores, os nossos líderes, e estamos discípulos para o Senhor Jesus. E a irmã Ruth trouxe hoje uma palavra muito maravilhosa, né? Eu diria que o penúltimo versículo que ela leu seria o foco da minha mensagem, né? Quando Jesus diz: seja, porém, o nosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, irmãos, tudo que a irmã Ruth falou é muito sublime, muito maravilhoso, alegrou meu coração, porque, como eu disse, eu vejo o Senhor Jesus aí dando a oportunidade, né, das irmãs, os irmãos estarem ministrando a palavra, estarem pregando. Hoje pela tarde nós tivemos a live também da Cibele, uma palavra também maravilhosa aí sobre nós estarmos atentos para saber aqueles que vão subir e quem são os que vão ficar. E agora, irmã Ruth, com a palavra aí, que nós devemos ter uma palavra sempre por igual, né, irmãos? A Bíblia diz que se nós dermos um sim e aquilo nos gerar prejuízo, é melhor que nós fiquemos no nosso prejuízo, mas não voltamos atrás, né? O Senhor Jesus dá toda uma direção para nós. Então foi um estudo muito maravilhoso, que Deus abençoe a irmã Ruth grandemente, mais e mais, por essa disponibilidade de estar caminhando conosco, e glórias a Jesus, né? Porque um dia como hoje nós estamos, cada um de nós, em nossas casas, né? A irmã que acabou de orar, Claudineia, está em São Paulo. Nós também queremos abençoar a vida dela para que o Senhor Jesus venha curá-la, venha tirar todo o mal que esteja no corpo dela, e a irmã Ruth também esteja bem. Todos nós, aqueles que ouviram a palavra, sejam abençoados por esta palavra, em nome de Jesus. Antes de eu dar as bênçãos apostólicas, eu quero convidar os irmãos para estarmos juntos amanhã às 19 horas. Também vamos trazer um estudo sobre o livro do Apocalipse, uma palavra revelada por Deus, o Pai, pelo Espírito Santo, e nós temos certeza que você vai alegrar o seu coração em entender, porque, como nós sabemos, o livro do Apocalipse, ele não é fácil de ser entendido, mas com a revelação de Deus, o Pai, nós vamos entender algumas coisas amanhã, em nome de Jesus. Vamos às bênçãos apostólicas. O grande amor de Deus, o Pai, que a graça e a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que participaram desse estudo, e também com cada família aqui representada. Que todos os irmãos da Missão Embaixadores de Cristo possam receber desta bênção, e toda a igreja do Senhor Jesus que está sobre a face da terra também possa receber dessas bênçãos. Por isso, vamos dizer juntos:
Amém, Jesus. Amém. Quando nós dizemos amém, é porque nós estamos concordando com aquilo que foi ministrado, que foi falado. Então, que Deus, o Pai, possa abençoar a todos, em nome de Jesus. E amanhã estaremos juntos de novo, também em nome de Jesus. Amém. Você que entendeu a importância dessa mensagem, compartilhe com aquelas pessoas que Deus colocou no seu coração. Deixe também comentários e o seu like. Assim a plataforma vai entender que essa mensagem é importante e vai sugerir para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.